menina, que inclusive era uma jovem, ela estava grávida, não tinha lugar para ela. E é interessante que aqui no texto de Lucas, observe aqui comigo no versículo 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse detalhe é importante porque Lucas ele está mostrando que ele é o Filho do Altíssimo. Obviamente, ele é o Criador do mundo. E pelo simples fato de ser o Criador do mundo, não havia lugar para ele. Não havia lugar para aquele que criou o mundo. E aquele que criou o mundo foi enrolado em panos. Aquele que criou o mundo foi colocado em uma manjedoura. Aquele que criou o mundo foi colocado em um ambiente horrível, sujo, podre. A cidade não estava se compadecendo daquele que criou o mundo, daquele que realmente era o próprio Salvador. Não havia lugar para ele, não havia lugar para ninguém. Esse detalhe é importante. A cidade de Belém era uma cidade pecaminosa, uma cidade que não estava se compadecendo ao amor do outro, às necessidades do outro. Mas não apenas uma cidade pecaminosa, mas também era uma cidade dividida. E por que uma cidade dividida? Nessa cidade havia grupos étnicos. E o que quer dizer grupo étnicos? Havia grupos, os samaritanos, havia pessoas do próprio Império Romano, havia pessoas do próprio grupo dos judeus e tantos outros grupos. Era uma cidade dividida com a sua cultura, com as suas hospitalidades e com as suas próprias mentalidades culturais. Era uma cidade totalmente dividida. E ao ser uma cidade dividida, ninguém se compadeceu do amor do outro. É por isso que Lucas, no capítulo 10, ele fala sobre a parábola do bom samaritano. E se compadecer do amor do outro. E isso não é nada novo, porque desde os tempos do Antigo Testamento, ninguém se compadecia ao outro, ao próximo, a não ser Deus. Deus sempre se compadeceu do outro. A humanidade não se compadece do outro. A humanidade não se compadece nem de dar seta, nem do trânsito. Imagine nesse texto. Então, Belém era uma cidade muito dividida. E todas as vezes que você estiver lendo um texto e você observar que o próprio autor ele está relatando o nome da cidade, é porque ele está querendo localizar os seus leitores num sentido geográfico. Alguma coisa aconteceu em uma cidade, em um lugar, com um grupo de pessoas. E aquilo que aconteceu com aquele grupo de pessoas foi extremamente importante. Lucas, ele não citou o nome da cidade por apenas citar, ou porque isso é bonito, ou porque é interessante. Não. Ele colocou o nome daquela cidade para dizer que algo grande aconteceu lá com um grupo de pessoas específico. E ao acontecer com um grupo específico de pessoas, ninguém se compadeceu a uma jovem, que inclusive pelo fato de não ter lugar para o próprio Criador do mundo, ela teve que descer ao térreo. Era isso que representava a ralé, a favela dos tempos antigos, no bom sentido da palavra. Não tinha lugar para eles. Então qual era o único lugar que havia? O térreo. E o lugar do térreo ali era que tinha animais. Então Jesus foi colocado numa manjedoura que provavelmente animais deitavam, animais comiam, era um cheiro horrível. Para aqueles que têm cachorro aí, se você demora muito tempo para limpar, você sabe como que fica o cheiro do ambiente, né? Agora imagine naqueles tempos, era horrível. E tem uma curiosidade aqui, que quando Jesus ele é envolto em panos, Lucas ele está trazendo um detalhe, porque era costume do povo judeu envolver os recém-nascidos em panos. E você pode observar isso em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4. Era um costume do próprio povo, envolver as crianças recém-nascidas em panos. Mas, claro, que aqui não é apenas um costume judeu, mas é uma vergonha. Não tinha roupa. Se já que esse menino é filho do Altíssimo, então ele tem que ter roupas belas. Ele tem que ter, no mínimo, uma coroa. Mas ele não tem uma coroa. Ele não tem roupas belas. Ele tem panos. Ele não tem um berço chique. Ele tem uma manjedoura cheia de capim, cheia de animais. E Lucas ele faz questão de relatar isso. Mas
O segundo ponto que Lucas ele quer tratar e organizar aqui em seu texto é os pastores. O porquê que Lucas ele fez questão de relatar os pastores? Porque os pastores, eles eram desprezados nos tempos antigos. Por que Deus escolheu esses homens para que fossem os primeiros a conhecer a grandeza desse menino, a grandeza de Jesus? Pelo simples fato de que eles eram desprezados. Os pastores, eles eram excluídos da sociedade. Eles viviam nos campos, eles viviam longe do próprio povo. E, inclusive, eles eram conhecidos como os ladrões, que não é nada novo, né, nos dias de hoje, porque alguns pastores são conhecidos como ladrões, né, infelizmente. Mas nos tempos antigos eles eram conhecidos como os ladrões, e provavelmente eles eram conhecidos também como aqueles que roubavam os viajantes. Então, quando Lucas ele mostra os pastores e os anjos anunciando o nascimento de um menino para os pastores, Lucas ele está querendo mostrar o seguinte: Deus abraça os desprezados. Deus conversa com pessoas que são desprezadas. Para a própria sociedade, ninguém confia nos pastores, na sociedade antiga. Para a própria sociedade, ninguém quer ficar perto dos pastores porque eles são ladrões. Eu não confio em deixar o meu rebanho com alguém que é conhecido como um ladrão. Mas Lucas, ele fez questão em mostrar que os anjos aparecem aos pastores, e esses pastores, eles não são desprezados ao reino. O reino abraça. E interessante que, quando os anjos, eles aparecem para os pastores, aqui tem uma expressão boas novas, né? Observe comigo aqui no texto, verso 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas. Evangelho significa boa nova ou boa notícia. Só que nos tempos antigos, evangelho é uma forma literária, no qual os escritores, eles usavam dessa forma literária para anunciar o nascimento de uma pessoa importante, anunciar a vitória de um militante, anunciar também a vitória de um imperador. Só que os anjos, ao trazer boas notícias para esses pastores, os anjos não estão falando de boas notícias sobre vitória de um imperador. Está falando boa notícia daquele que é o Filho do Altíssimo. Eu não estou falando nada a respeito de um menino que realmente trouxe vitória do império. Eu estou trazendo boas notícias de um menino que realmente é o Salvador. Ele é o Filho do Altíssimo. Isso significa boas notícias ou boas novas. E quando os anjos aparecem para ele, quer melhorar a questão. O reino abraça vocês. Para a sociedade, vocês são desprezados, mas para o reino, não. Para a sociedade, vocês são conhecidos como ladrões, mas para o reino, não. Lucas fez questão, até porque Teófilo não sabia de todas essas coisas. Para Teófilo, mulheres são desprezadas. Para Teófilo, pastor não é nada, é mais um que trabalha nos campos, cuida das ovelhas e assim por diante, não é nada. Mas para o reino, é muita coisa. E o clímax do texto, do capítulo 2 aqui, não é aquilo que César Augusto está fazendo. O clímax do texto aqui não é o caos que está acontecendo na cidade de Belém. O clímax do texto é o nascimento de Jesus. Não importa o que César Augusto fez, o que importa é o nascimento. Não importa o decreto, o que importa é o nascimento. O nascimento resplandece sobre o decreto. Isso é bonito no texto. Os pastores, então, eles representavam um grupo de pessoas inferiores à própria Palestina. Agora, é interessante aqui que Lucas, ele repete termos. Se vocês leram esse texto, esse capítulo durante a semana, vocês se depararam que Lucas, ele repete manjedoura 3 vezes. E todas as vezes que vocês estiverem lendo um capítulo, propriamente um capítulo, e o autor, ele estiver repetindo algum termo, é porque isso é importante. Observe comigo, Lucas, ele coloca manjedoura 3 vezes. Primeiro, em Lucas capítulo 2, versículo 7, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. Depois ele repete esse termo mais uma vez em Lucas 2, 12. Observe comigo, isto lhe servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E em terceiro lugar,
ele coloca a manjedoura no versículo 16. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Por que isso é importante? Imagine, a cidade estava um caos. Os anjos apareceram aos pastores e disseram, vai nascer um menino. Pô, anjo, mas como que eu vou saber que esse menino é filho do Altíssimo? Eu preciso de uma direção, eu preciso de um sinal. E, abrindo parênteses, crente não pede sinal, tá? Sabe, não sei se você já conversou com alguém, isso é comum no meio dos jovens, né, de dizer, Deus, se ela é minha prometida, me dê um sinal, né, me dê um sinal, que ele ou ela esteja com roupa X. Não, crente não pede sinal, isso não é bíblico. Mas então o que está acontecendo aqui no texto? Como estava acontecendo um caos ali, como que eu vou saber que aquele menino realmente é o filho do Altíssimo? Ele estará numa manjedoura. Detalhe, exemplo, se você já teve a experiência de comprar algo pela internet, e receber a sua encomenda no metrô, ou seja, em algum lugar, você conversou com essa pessoa e disse o seguinte, eu não conheço, mas como eu vou saber que é você que está com a minha encomenda? Eu estarei com a roupa X, com a cor X. A roupa servirá de sinal. Então imagine, como que você estará? Eu estarei com a camiseta do melhor time do mundo, o Corinthians, com a calça preta e assim por diante. Servirá de sinal. Sinal. Então, quando os anjos vieram, anunciaram isso aos pastores, a manjedoura era apenas o sinal. E hoje nós vemos, muito obrigado, minha irmã. E hoje nós vemos que igrejas idolatram, né? Fazem a manjedoura como a coisa extremamente importante. Não, olhe para a manjedoura. Não! A manjedoura não é importante. O que é importante é quem está na manjedoura. E quem está na manjedoura? O menino. Então os pastores, eles foram ao ambiente, quando eles viram a manjedoura, falaram, aqui está o menino. O que importa não é a manjedoura, é quem está na manjedoura. E quem está na manjedoura? Jesus. A manjedoura é apenas um sinal. E quando eles viram o menino, eles se alegraram. E quando eles se alegraram, falaram, aqui está o homem. Ele é o Salvador do mundo. Então, se em algum momento você já pediu um sinal para Deus, peça perdão. Sinal não existe. Ou se por algum acaso você está pedindo algum sinal para Deus, não é? Senhor, se aquele é o emprego X, me dê um sinal. Não faça isso. Sinal não é bíblico. Sinal não é bíblico. Mas não apenas isso, é visto que Lucas, ele fez questão também de relatar quem é essa criança. Observe comigo aqui no texto, versículo 11. Esse versículo aqui, ele pode ser um versículo muito curto, mas ele é um versículo que contém referências gigantescas, e aqui eu quero me atentar bastante com vocês. Diz o texto, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu, 4 títulos, 4 referências. Hoje, na cidade de Davi, 1, Salvador, 2, Cristo, 3, Senhor, 4. Em um versículo, Lucas, ele dá 4 títulos ou 4 referências para nos dizer quem é essa criança. Agora que os pastores, eles já identificaram onde a criança está e quem é essa criança, agora os pastores precisam saber qual que é a importância dela. E qual que é a importância dela? Lucas, ele dá 4 títulos. E o primeiro título, então, é Cidade de Davi. Por que isso é importante? Essa criança, ela era literalmente da linhagem de Davi, ou seja, seria um rei. Agora, a partir do versículo 1 do capítulo 2, nós vemos que quem está mandando ali é César Augusto. Ele é o imperador. Teoricamente, ele é o rei. Só que ele não é mais importante do que esse menino aqui, que veio da linhagem de Davi e que literalmente ele é rei. Por isso que Jesus, ele é conhecido como os 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Ele é real, ele é rei, literalmente. Quem manda não é César Augusto. Até porque César Augusto, se vocês lerem um pouquinho da história de César Augusto, vocês observarão que ele mesmo fez algumas tramas para poder sentar em seu trono. Roubou certas coisas. Jesus não precisou roubar nada. É por isso que Filipenses capítulo 2 é importante. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Como que ele vai roubar algo que ele já é? Usurpar ali traz uma ideia de roubo. Ele não precisou roubar a glória, porque ele já tinha glória.
Não precisa roubar algo de Deus, porque ele já é Deus. Isso é bonito no texto, né, de Filipenses capítulo 2. Então, primeira coisa, cidade de Davi, ele é da linhagem real de Davi, ele é rei. E essa expressão aqui, a cidade de Davi, ela é importantíssima, pois no Novo Testamento ela ocorre apenas nesse texto, pelo menos. Estou me referindo a Lucas, né, ao Evangelho de Lucas. E ele está fazendo uma referência a Belém, que o próprio Antigo Testamento já disse que esse menino nasceria na cidade de Belém. Teria que cumprir a própria palavra de Deus, que Deus disse no Antigo Testamento. Primeira coisa, cumprimento. Segunda coisa, essa ideia de cidade de Davi traz uma expressão da presença de Deus em Israel. Quando disse, na cidade de Davi, o menino está lá, representava a presença de Deus no meio do povo. Lembra de Mateus? Quando Mateus ele diz, Deus conosco? Vamos lá para Mateus, esse texto é bonito. Abra comigo lá. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas, depois de ter pensado nisso, perceba, José ele está pensando no fato de que ele não poderia casar com Maria porque ela estava grávida. Então, isso iria trazer uma ofensa para ele, né? Depois de pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio anjo aqui está corrigindo expectativas equivocadas da mente de José. José ele não queria casar com Maria porque isso iria trazer uma ofensa. Aí o anjo aparece e corrige expectativas equivocadas. Pare de pensar nisso, José. Não pense essas coisas. Então o que eu faço? Aí explica. É por isso que temos o pois aqui. O pois é uma explicação. Ele explica. Está explicando. Esse menino aí é o Salvador do mundo. Mas mais abaixo aqui no verso, ele diz o Deus conosco. Versículo 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse menino é Deus no meio do seu povo. Lucas, ele não precisou usar a própria expressão de Isaías, porque ele não é um judeu da mesma forma que Mateus. O que ele fez aqui é mostrar cidade de Davi. O que isso significa? A presença de Deus está no meio do seu povo. Não é a presença de César Augusto que é importante. O que é de extrema importância aqui é esse menino que representa a presença de Deus no meio do seu povo. Que inclusive ele limpará o caos da humanidade e restaurará o coração dos pecadores. A presença dele se faz nítida aqui. E embora que é um menino, isso aqui é importante. E não apenas isso. O primeiro título aqui, mas voltando aqui para Lucas, o segundo título aqui é o Salvador. E o Salvador, ele traz uma ideia de libertador, ou seja, alguém que resgata da morte e da destruição. Quando Lucas, ele coloca esse segundo título, ele está dizendo o seguinte, primeiro, cidade de Davi, a presença dele está no meio do povo. E segundo, esse aqui é literalmente o Salvador. É ele que resgatará esse povo da destruição, da morte do seu próprio coração. Lembra de Efésios capítulo 2? Vós estavam mortos em transgressões e pecados e por diante. Um morto não faz nada. Por isso que morto ali em grego é necros, que lembra necrotério, né? Se você já teve a experiência de literalmente ir em um funeral, você vê pessoas chorando, algumas pessoas gritando, né? Levanta, não vai levantar. Está morto. Uma pessoa sem Jesus é morta. Uma pessoa sem Jesus está cega, ama o pecado. E Jesus é o Salvador porque resgatará essas pessoas da própria destruição do seu próprio coração. E outras coisas também, né? Agora, Jesus ele veio salvar o seu povo de duas coisas. Primeiro, do pecado e segundo, da própria justa ira de Deus. Por isso que ele é o Salvador.
Então, Lucas, ele procura organizar e estruturar o próprio pensamento de Teófilo. Teófilo, é o seguinte, o seu pensamento sobre o Salvador não está tão claro, deixa eu melhorar isso. Tá bom, doutor Lucas, então o que você quer me ensinar sobre o Salvador? Ele é o resgatador, ele é o salvador do pecado e da própria justa ira de Deus. Tá bom para você, Teófilo? Está. Está claro? Está. E agora? Agora eu vou amar Jesus. Isso é bonito, né? Então, é interessante porque esse termo também, lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e esse termo de Salvador, ele era um termo atribuído ou atribuída aos próprios deuses gregos, como Zeus, como Epicuro, e um deus chamado Esculápio. Só que, na mitologia grega, esses deuses são falsos. Mas esse título, ele não é usado da mesma forma que a mitologia grega. Ele é usado da mesma forma que o Antigo Testamento. Ou seja, Deus do Antigo Testamento é muito antes da mitologia grega. Esse Salvador aqui não tem nada a ver com mitologia grega. Esse Salvador tem a ver com Deus. Então, esse menino, cidade de Davi, presença de Deus no meio do seu povo, Salvador que é resgatador. Terceiro tema, o Cristo. Veja comigo, no próprio versículo. Olha só, a própria estrutura. Hoje, na cidade de Davi, 1, lhes nasceu o Salvador. 2, que é Cristo. Característica. Esse menino que está na manjedoura, que é o Salvador, é Cristo. Característica. E agora, esse Cristo aqui, em grego é Christos, né? Jesus Christos, Cristo. E esse termo, ele traz uma ideia de ungido. Cristo, e John Piper ele traz essa ênfase, né, de que Cristo, ele foi ungido para quê? Foi ungido para morrer. Ele foi ungido para uma tarefa, porque a unção do Antigo Testamento acontecia com óleo, e esse óleo era para especificar funções muito nítidas. Primeira função, rei. Segunda função, profeta. E terceira função, sacerdote. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. Por isso que Samuel, ele pegou o chifre, né? E o chifre tinha um azeite, e no azeite ele joga o óleo no Davizinho, dizendo que ele foi ungido para uma determinada tarefa. E qual que é a tarefa? Ser rei. Ajudar o povo, ou expressar o caráter de Deus por meio do seu reino. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento é a mesma ideia. Jesus, ele foi ungido para uma função específica. Qual é a função? Morrer. Morrer, já que ele é o Salvador, esse Salvador morre. Mas esse Salvador que morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e literalmente ele é o soberano sobre tudo e todos. Por isso que é bonito observar no texto que, já que ele é o Salvador de tudo e todos, ele está morto, ele entra no sepulcro como uma ovelha muda, calada, frágil, morta. Mas ao terceiro dia ele sai como o leão da tribo de Judá, sendo soberano sobre tudo e todos. Agora ele está vivo. E ao estar vivo, ele está em um trono. E ao estar em um trono, ninguém está acima dele. Ele está acima de todos. É ele que manda em tudo e todos. Ele é o soberano. Ele é o Cristo. Ele é o ungido. Em quarto lugar, em último termo, Senhor. Observe comigo no texto. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esse termo aqui, ele também apontava para questões de divindade. Por isso que os imperadores, nos tempos antigos, eles gostavam de se intitular Senhor. Porque Senhor traz uma ideia de soberania. Senhor traz uma ideia de eu mando aqui. Só que Lucas, olha só o contraste que Lucas quer apresentar. Ele começa o capítulo 2, no versículo 1, com César Augusto. E César é um título. Por isso que os imperadores eles tinham esses títulos. Júlio, César e César Augusto. César não é um nome. Nome é Júlio. Nome é Augusto. César é um título. Por isso que tem Jesus, Cristo. Jesus é o nome e Cristo é o título. Ou seja, qual que é o título dele? Cristo. Para quê? Unção. Ele foi ungido. Aqui, Senhor traz uma ideia de soberania. Ele é o soberano sobre tudo e todos. E não apenas isso, mas o Senhor aponta para a divindade do Antigo Testamento. Quem era chamado de Senhor no Antigo Testamento? Deus.
isso é muito bonito, esse menino que está na manjedoura, ele, além de ser Deus, ele é Senhor de tudo. Esse menino frágil aqui, que chora, cara, você que é mãe, você vai entender isso aqui. Sabe quando o neném nasce e ele chora, né? Tipo, nhê, isso é muito bonitinho. Esse menino frágil aqui está dizendo que ele é Senhor. Esse menino indefeso, ele é o soberano sobre tudo e todos. Franklin Ferreira, ele tem uma ênfase dizendo o seguinte, obviamente que o ápice da derrota de Satanás foi na cruz, mas quando Jesus nasceu, e ele chorou, isso está relatado no livro Credo dos Apóstolos, ele chorou, fez o unhé, isso já mostra a derrota de Satanás. Ele chegou, o próprio choro de Jesus Cristo derrota Satanás. Então, não fique com medo desse bicho solto, desse doido aí, não fique com medo dele. Você é crente, você está protegido por ele. A própria lágrima do bebê recém-nascido derrota Satanás. É óbvio que o ápice é na cruz, claro, isso é fato, né? Então, esses 4 títulos estão apresentando a identidade de Jesus. Lucas, ele está organizando, dizendo o seguinte, essas são as referências em que esse menino tem para nos dizer que literalmente ele é tudo, em todos. Primeiro, na cidade de Davi aconteceu algo importante. O quê? Não é o decreto de César Augusto. O que é de importante? O nascimento de Jesus. Ele sim é rei. Segundo lugar, ele é o Salvador. Terceiro, o Cristo. E quarto, o Senhor. Ele tem identidade. César Augusto não tem. Ele manda. César Augusto não. Então, por isso que eu gosto de dizer que, obviamente, devemos respeitar as autoridades que Deus coloca. Isso é fato, isso é bíblico. Entretanto, quem manda é Deus. A última palavra sempre será de Deus, não de homens. É Deus que manda. Então, por isso, guarde o seu coração em Deus, não na política. Não seja um idólatra da política. Ame o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Mas, e aqui eu já parto para o final, aqui então eu digo sobre o quarto tópico que Lucas ele organiza no seu texto, né? Então, observe, a partir do versículo 13, na verdade o versículo 14 traz a ideia de glória a Deus nas alturas, que é o cântico, né, que está acontecendo. Mas tem algo importante aqui no versículo 3, que pelo menos na NVI está escrito assim, de repente. Não sei se na sua tradução tem, mas pelo menos o grego traz essa ênfase. Por que essa ideia de repente é importante? Porque quando os pastores eles estavam olhando o menino, algo aconteceu de repente. Foi inusitado. E isso serve para nos mostrar que não foi obra humana. Isso que aconteceu não veio a partir de homens. Ou seja, já que os pastores viram o menino, então deixa eu chamar os anjos. Anjos, eu vi o menino. Então vem, vamos a... Não. Sabe quando você está em sua casa e falta energia do nada? É de repente. De repente. Então, de repente, os anjos apareceram, fizeram um coro celestial e começaram a adorar o menino. E é muito interessante que o objetivo disso, da vinda de Cristo, não era apenas glória de Deus, mas também o bem da humanidade. Veja comigo no versículo 14. Os anjos aparecem, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Por que isso aqui é importante? Quando Lucas ele inicia o seu texto, nos dizendo sobre César Augusto, os imperadores, eles tinham ou decretavam algo chamado de Pax Romana. E essa Pax Romana simbolizava algo que os romanos costumavam adorar o imperador, porque ele promovia a paz na terra. Só que a ênfase de Lucas aqui não é nada de Pax Romana. A ênfase de Lucas aqui é o seguinte, eu estou louvando o menino porque a glória dele excede as alturas, mas ele também traz a paz à humanidade. A paz ele concede ao coração da própria humanidade. Os anjos louvam, glória a Deus nas alturas, mas não apenas glória a Deus nas alturas, mas a paz. E a paz quem concede é Deus, não o homem. Por isso que isso já impede a própria obra humana. Nada que é bom vem do homem. O homem não produz nada bom, a não ser que ele tenha o Espírito Santo habitando nele. Porque o Espírito Santo habitando nele produz os frutos do Espírito Santo. Você não produz nada sem ele.
Você não produz nada bom sem Ele. Então, nada que é bom vem da humanidade. Isso é bonito no texto. Então, Lucas, ele faz essa questão. Só que essa paz aqui tinha um terrível preço. Porque as próprias nações, elas eram subjugadas e saqueadas, os povos eram escravizados, os oprimidos, os pobres eram oprimidos. Só que Lucas não está dando essa ênfase. Lucas está dando ênfase de que a paz, quem é que traz? É o próprio Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, porque a glória é dele e ele traz a paz à própria humanidade. É claro que tem mais ênfases teológicas aqui, mas por conta do tempo não dará tanto tempo para enfatizar. Mas a ideia aqui do cântico angelical significa algo muito interessante. Ele não está proclamando uma união mística do céu e da terra, sabe? Do céu e da terra. Por isso que o texto diz, glória a Deus nas alturas, ou seja, céu e paz na terra. Não está trazendo essa união mística de céu e terra. Antes, ele celebra duas obras da própria ação de Deus. A primeira obra de Deus é a soberania. Há uma ênfase em Deus, não no homem. A iniciativa sempre é de Deus. É Deus que sempre dá o primeiro passo. Lembra de Adão? Adão ouviu os passos de Deus, o que ele fez? Correu. É Deus que dá o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Onde estás, Adão? Se depender de Adão, Adão foge. Mas se depender de Deus, Deus fala. Onde estás, Adão? Adão olhou para si e fugiu. É Deus que dá o primeiro passo, não a humanidade. Então, a primeira coisa aqui é a ênfase na própria atividade de Deus. É Deus que fez essas coisas acontecerem. E em segundo lugar, a paz significa não apenas a paz entre a humanidade, mas agora você tem paz com Deus. A justa ira de Deus estava sobre a sua vida. E ao estar sobre a sua vida, Deus traz essa paz. Você agora não tem mais, Deus não está mais irado sobre você. Por isso que Paulo argumenta aquele belíssimo texto em Romanos capítulo 5. Deus não está mais irado com você. Agora há uma paz entre você e Deus. Deus olha para você e Ele vê Cristo morrendo na cruz, ressuscitando, e Ele vê o perdão dos pecados. Deus não está mais irado. Ele olha para você com graça, através do seu Filho. Isso que significa o coro celestial. Essa é a importância dos detalhes. É óbvio que tem mais coisas aqui, mas a paz de Deus significa entre Deus e as próprias pessoas. Agora, somente Jesus oferece a paz que nós precisamos. O Salvador, ele não é um poderoso imperador de Roma ou qualquer outro homem. O Salvador é uma criança deitada, frágil, que trouxe perdão dos nossos pecados. Essa é a beleza do texto. Mas, eu sei que o nosso tempo já foi, mas vamos agora fazer as nossas divisões, né? Para ter o nosso tempo de bate-papo com as perguntas. Vou pedir, por favor, colocar as perguntas aqui. Enquanto isso, podem ir se dividindo aí, por favor. E aqui estão as perguntas, né? A primeira pergunta: qual o objetivo de Lucas apresentar o quadro histórico e teológico da narração de Jesus Cristo? Que é a relação à cidade de Belém, né? 2, por que Deus escolheu os pastores para serem os primeiros a conhecer a grandeza de Jesus? E 3, qual a importância dos títulos que Lucas apresenta no seu texto, né? E também qual a importância do cântico em Lucas 2,14.